Já? Bom, pessoal, então vamos retomar agora a nossa mesa redonda com o tema o Espiritismo e os problemas humanos. A gente volta para a parte das perguntas com o Fábio e o Osmir. Se alguém ainda quiser, tá, enviar perguntas, pode anotar e dar para algum dos trabalhadores. O Léo também não está com colete, mas pode entregar para ele. É boa essa aqui. Porque Jesus não curou todo mundo. Nem todas as criaturas que se acercaram do Cristo tinham merecimento para obterem dele a cura. A questão da cura está relacionada com o poder curativo do agente, e Jesus tinha de sobra, mas está também em relação direta com o mérito, o merecimento de quem precisa da cura. A questão das doenças é uma questão muito grave, que merece acuradas reflexões. Quando, alguns anos atrás, eu era muito jovem, tinha 28 anos de idade, eu levei a minha cidade no interior de Pernambuco, vizinho com a Bahia, fronteira com a Bahia, morava na Bahia, e era presidente de uma casa espírita no vizinho estado de Pernambuco. Eu consegui fazer contato com o Dr. Edson Cavalcante Queiroz, da cidade de Recife. À ocasião, um festejado médium brasileiro que recebia Dr. Adolfo Fritz e fazia cirurgias na fundação do mesmo nome em Recife. Ele aqueceu com o nosso convite, foi. Ele até tinha interesse em mesmo ir, porque ele era candidato a deputado estadual. E na ocasião, o ano seguinte, no pleito, ele foi eleito o deputado estadual mais votado do estado de Pernambuco. E sendo eleito deputado, ele ficou blindado contra as perseguições que o Conselho Regional de Medicina fazia contra ele, que era médium e era médico também formado. Mas ele foi como médium. E ele fez durante uma tarde de domingo, como hoje, estamos numa tarde de domingo, ele fez cirurgias a tarde toda na quadra do Senai, que foi o local que nós conseguimos. Obviamente que milhares de pessoas acorreram. Ele fez cirurgias. E Dr. Fritz, o mediunizando, me disse mais de uma circunstância. Não tenham condições de curar todo mundo. Porque para algumas pessoas a doença é um freio contra os abusos. É um gatilho que a divindade coloca na pessoa para evitar que ela derrape em coisa pior. Então há casos, Marcel, que eu posso aliviar a dor. A pessoa tomava 5 remédios, eu vou aplicar as agulhas, vou fazer um procedimento no perispírito, ela desce para 2 medicamentos. Já é vantagem, sai de 5 para 2, elimina 3. Mas não posso tirar a enfermidade, primeiro porque eu não posso contrariar a lei. E segundo, porque a enfermidade foi pedida pela pessoa antes da reencarnação como um sistema de contrapeso para evitar que ela viesse a derrapar na idade adulta nos mesmos abusos que a levaram na existência seguinte ao malogro, ao fracasso reencarnatório. Então, muita gente se acercou de Jesus, mas nem todos ficaram curados porque não tinham fé, não tinham merecimento. Jesus não podia violar a lei de Deus, aliás, nem Deus pode violar a sua própria lei. A lei é perfeita e leis perfeitas não podem ser modificadas nem pelo seu autor. E, portanto, essas pessoas se beneficiaram porque conheceram Cristo, estiveram com Ele, o que lhes dá na alma grave responsabilidade, porque ninguém pode sair, a mesma pessoa, depois de travar contato com Jesus. Como lidar quando estamos saindo de uma obsessão, de fascinação, e as pessoas que convivem na mesma casa espírita, na mesma casa, perdão, não tem espírito, na mesma casa também estão, mas não querem procurar ajuda, o espiritismo? Vocês estão vendo, pergunta fácil, ele responde, as difíceis ele passa o microfone. Primeiro vamos entender o seguinte, a obsessão, ela é caracterizada dentro da doutrina espírita em 3 estágios. Primeiro, um estágio chamado de obsessão simples,
que é a insistência de termos uma ideia. Esse é um primeiro estágio que, de uma ou de outra maneira, todos nós estamos suscetíveis de termos quadros obsessivos simples. É quando os espíritos, obsessão de desencarnado para encarnado, nos sugerem ideias, ou quando encarnados nos sugerem ideias, ou ainda quando nós sugerimos ideias para os desencarnados. Portanto, nós temos obsessão de encarnado para encarnado, de desencarnado para encarnado e de encarnado para desencarnado. E, naturalmente, obsessão de desencarnado para desencarnado. Isso é obsessão simples. O quadro avança quando, além de termos a ideia, a gente absorve ela. Nesse momento, aquilo que era apenas uma sugestão se transforma em um processo de fascinação, porque eu passo a vivenciar e a cultivar aquela ideia. Se isso prossegue, transforma-se num processo de subjugação, quando ato contínuo da sugestão existe a ação. O indivíduo perde o bom senso, ele perde a capacidade de resistir à ideia, ele perde a capacidade de refletir por si mesmo e não consegue mais diferenciar o que é as suas ideias, os seus sentimentos, daqueles que lhe são envolvidos, emulados por parte dos espíritos ou das pessoas que estão em torno. Caracterizados esses três estados de obsessão, como nós os entendemos à luz da doutrina espírita, é justo reconhecer que precisamos, todos nós, nos manter em estado de vigilância e de oração. Em estado de vigilância, para que estejamos atentos ao conjunto dos pensamentos que cultivamos. E em um estado de oração, para que possamos pedir o socorro dos benfeitores espirituais, dos amigos que nos cercam, do Pai Celestial que nos ampara, para que tenhamos serenidade para enfrentar as nossas dificuldades íntimas no país da ideia, no país do sentimento. Se nós estamos inseridos em um contexto em que tudo conspira para o nosso desequilíbrio, em que o cultivo das ideias se mostram estabelecidas e nós já percebemos isso, como é o caso. Saímos de um quadro de fascinação ou de subjugação e estamos envolvidos em um ambiente de obsessão simples que se caracteriza por essa continuidade de ideias, é necessário respirar, é necessário procurar bons ambientes, é necessário cultivar bons sentimentos e o nosso processo de preparação pessoal, mediante o esforço próprio. O tratamento que podemos nos colocar no passe, na água fluidificada, no culto do Evangelho do Lar, na leitura edificante, na prática do bem, serão sempre os nossos instrumentos de proteção pessoal, mas igualmente os recursos que nós podemos utilizar a benefício dos que estão conosco. É necessário, portanto, que nós cuidemos das nossas ideias, que nós busquemos ambientes salutares, e se é inevitável a convivência com um ambiente que nos é adverso do ponto de vista das ideias ou dos sentimentos, reconheçamos que a bondade divina nos coloca em certas circunstâncias para que as transformemos. Então, se houver a possibilidade, nós podemos
ter um esforço para a mudança do ambiente ou para a mudança das circunstâncias. Mas se isso não for possível, reconheçamos que o bom pai dá o frio conforme o cobertor. E aí nós passamos a nos esforçar para modificar o ambiente em que estamos, com novas ideias, com novos sentimentos, com novas atitudes. Qual a diferença entre prova e expiação de karma? Como o próprio nome já diz, a expiação com X equivale ao resgate inadiável e impostergável de um débito, de uma dívida, de um equívoco, de uma insanidade, de um despautério cometido outrora. Na expiação, o indivíduo está sob o guante da compulsoriedade. Ele não tem como fugir, perdendo momentaneamente o livre-arbítrio. Aliás, recebi um meme pela internet muito curioso e bem engraçado. Alguém dizia assim, que fosse um personagem em quadrinho. Livre-arbítrio deveria ser como senha de cartão de crédito. Errou 3 vezes, anula. Achei curioso o trocadilho que a pessoa fez. 3 vezes digitou errado, bloqueia o cartão. Devia ser livre-arbítrio assim. Ela faz, eu enviei para Divaldo, ele me respondeu, fantástico, meu filho. Acho que ele aprovou, né? Então, na aprovação, olha o nome diz, prova, você vem para testar. Você muitas vezes naufragou numa prova, mas depois de estagiar no mundo espiritual, você pede o regresso àquela prova, porque se sente agora alimentado de maior força para tentar superá-la. Muitas vezes viver num ambiente promíscuo para um espírito nobre é um desafio. Mas naquela oportunidade eu mergulhei naquele ambiente promíscuo com a proposta de ajudar aquele grupo familiar que amava. Mas aquele grupo exerceu uma influência tão grande que eu não resisti. Tombei. Fracassei na prova. Volto ao além. Faço um estágio, vejo onde foi a minha falha, onde foi o meu erro, onde foi que eu cedi. Peço novamente, me dê outra prova. Qual? Voltar àquele mesmo ambiente e socorrer, não só agora a família, mas os novos envolvidos. Se triunfo, isso é extraordinário, porque eu volto ao mundo espiritual laureado. Passei por uma segunda prova e triunfei com as armas do amor. Portanto, a prova e a expiação têm características que lhes são próprias, sendo que na Terra 90% está sob características de expiações, 4% de provações e o restante 1% de merecimento. Marcel, só para completar essa resposta, tem uma pergunta que ela é muito próxima, que diz assim, a Terra é um planeta de expiação e prova ou já é um planeta de regeneração? Conforme está inserido em o Evangelho segundo o Espiritismo, as entidades venerandas que orientaram Kardec afirmaram ser a Terra planeta característico de provas e de expiações, onde o mal predomina sobre o bem. Questão 932 do Livro dos Espíritos. A miúde na Terra, o bem prevalece. Coloquemos a nível de percentagem, só para efeito ilustrativo, 60% sobre 40%. Na Terra hoje, 60% são maus, predominam, e 40% são bons. Em mundos de regeneração, bate 50% com 50%. Sendo que aqui e acolá o bem prevalece. E lentamente essas entidades indignas, perversas, vis, elas vão sendo exiladas para mundos inferiores. Costumo narrar, a título de ilustração, que a Terra é um condomínio. O síndico do condomínio é Deus. Ele nos entregou oportunamente, mas agora ele vem fazer uma vistoria no condomínio. E deu-se conta de que nós arrebentamos os apartamentos, quebramos as portas, as janelas, o playground, sujamos a piscina, maçanetas.
Um monte de coisa foi quebrada e o condomínio virou uma favela, um gueto de horror. Então Deus, que é o síndico, convocou uma reunião no playground e disse aos maus inquilinos: apartamento de volta, por favor. Quem tiver apartamento quebrado, eu recebo na condição que tiver. Agora entregue. E vá morar em outro lugar, em outro bairro. Eu preciso. Mas, senhor, eu preciso porque eu fazer uma reforma no prédio, porque eu estou com excelentes moradores vindo aí. E eu preciso dar a esses excelentes moradores, pessoas dignas e nobres, um apartamento restaurado. O prédio está um caos. Vocês fizeram aqui uma pocilga. Então agora eu quero o apartamento do jeito que estiver. Agora, por favor, saiba, porque eu não vou renovar o contrato. Então muita gente está recebendo ordem de despejo. Vai ter que sair mesmo. A divindade não vai matar ninguém. Vai aguardar que as tragédias provocadas ou naturais, fruto da lei de progresso, casada com a lei de destruição, são irmãs siamesas. O progresso e a lei de destruição são irmãs siamesas. Elas façam o trabalho delas e muita gente vai saindo da Terra pelas catástrofes naturais, os tsunamis, os terremotos, voltando ao além, onde uma parcela pequena reingressará na Terra pela reencarnação, mas uma grande parte desce para mundos mais difíceis do que a Terra, mundos primitivos, onde lá serão deuses. Porque levarão a cultura que tem na Terra, e lá serão deuses, que vão chegar com a cultura avançadíssima para esses mundos, onde vão trabalhar por os promover. Mas na Terra não é cabível mais a morada deles. Aqui, vamos receber por migração da constelação do Cocheiro, das Pleiades, de Sírios e de Alcione, já estamos recebendo mais de 250 mil espíritos se reencarnando na Terra de alto quilate evolutivo. Somente nesse século XX, agora para o século XXI, 500 vultos da Bíblia, 500 vultos bíblicos estão reencarnando na Terra. São personagens que estiveram na Bíblia e estão retornando à Terra. E o próprio Francisco de Assis está reencarnando. Por estes dias, por estes meses, esses anos, ele próprio está vindo à Terra para apacentar as ovelhas rebeldes ou com febre aftosa, as conduzindo para Jesus. Então é um esforço muito bem articulado do além, que contrasta completamente com essa proposta traída chamada data limite, que não tem pé e nem cabeça. Quanta gente vem me procurando, e eu me permito aqui, Osmir, tenho que comentar isso, muita gente me procurando de que Chico Xavier teria dito que depois que o homem pisou na Lua, 19 de julho de 69, como aquele marco, Jesus reuniu os governadores espirituais de todas as nações da Terra e teria posto assim: olha, a Terra está um caos. Eu vou dar a vocês um prazo de 50 anos para vocês consertarem o planeta moralmente. 50. Se em 2019 esse planeta tiver consultado, eu entro com minhas medidas. Chega de medida provisória, eu vou entrar com decreto-lei. Aí os governadores se sentiram acuados por Jesus, que jogou duro, perdeu a paciência, parece que Jesus estava indignado, e os governadores têm de 1969 até 2019 para resolver. Resolveram? Não, está aí as tragédias, o terrorismo está aí, o feminicídio, os crimes cruéis. Então agora Jesus vai resolver esse ano? Chico Xavier disse isso. Meus amigos, vamos ter bom senso. Espiritismo é doutrina de lógica, de bom senso, de ponderação. Imaginar que aquela veneranda personalidade de Uberaba, que recebeu mais de 503 livros psicografados, era o equilíbrio em pessoa, teria dito uma coisa como essa, é muito difícil de acreditar. De que Jesus tivesse pressionado os governadores dos planetas em 50 anos a consertar o planeta, o que não foi resolvido com sua mensagem há 2000 anos. Temos a mensagem do Cristo na Terra há 20 séculos e continuamos nos matando, nos autodestruindo por princípios religiosos. A maior parte das guerras na Terra teve como motivação a religião, 90% delas. Em 50 anos a gente vai resolver, porque Jesus quer do tipo ou vai ou racha. E muita gente embarcando nessa barca furada, cheia de furo que vai naufragar. Tenhamos bom senso, que isso não pode ter provindo de Chico Xavier. Isso não é típico dele.
Isso não era comum a ele fazer revelações desse quilate. E atribuir a Jesus esse tipo de postura chega a nos causar náusea, porque até um desserviço à sua memória, a uma memória de equilíbrio, um homem sensato, que falava pouco e respondia pelas psicografias. Tudo que Chico quis nos dizer está nos seus livros psicografados. Ele era um homem de falar muito pouco. Quem fala muito é Divaldo, que é orador. É Raul Teixeira, é Alberto Almeida, os oradores. Chico respondia pelas equilibradas psicografias que recebia. E que podemos homenageá-lo lendo o que ele psicografou, meditando, analisando todo o acervo que ele deixou em 75 anos de mediunidade. O planeta tem muito chão pela frente, muita lenha para queimar. E consultando Divaldo, há cerca de 2 anos atrás, na Mansão do Caminho, 5 horas da tarde de um dia de terça-feira, com 50 testemunhas, entre os quais está Sueli Calda Schubert e a equipe que ela trouxe do Sul, nós perguntamos a Divaldo: Divaldo, o que é que os espíritos que lhe orientam dizem sobre o atual cenário da Terra? Ele disse: vai ficar pior. Vai ficar pior. Não chegamos ainda ao fundo do poço. Nós vamos descer mais ainda. Vamos chegar a um ponto que teremos indignidade de sermos humanos. As aberrações. E estamos vendo essas aberrações. Todos os dias os crimes mais chocantes, hediondos, acontecem na mídia que a gente assiste ao vivo. A gente vê online os feminicídios, as tragédias, os idosos abandonados, a criança violentada, como agora esse caso estúpido aí de uma criança estuprada com 11 anos de idade. A menina na Bahia, com 21 anos de idade, já fez 5 abortos, estuprada, ela e a mãe, e foi finalmente denunciada. Veremos coisas muito piores. Precisamos ainda ver tudo isso para que a gente reaja no bem. Como diz o Livro dos Espíritos, para uma sociedade depravada são necessárias leis duras. Portanto, teremos que endurecer as nossas leis. Mais ainda para dar resposta a esse mal que é insinuante e que nos traga. Portanto, o planeta vai fazer a transição, mas não é agora, temos ainda mais de 980 anos pela frente para fazer a transição. Não, como diz Kardec na Gênese, no último capítulo, a Era Nova, a transição é sempre lenta. Uma nova civilização está chegando à Terra, e uma da Terra está partindo pela morte. Deus não tem pressa. Ele já gastou 4 bilhões e meio de anos para fazer a Terra. Painho ainda tem paciência de nos esperar mais alguns anos. Meu amigo André, uma pergunta aqui muito interessante. Há como crítica ao movimento espírita, há uma crítica ao movimento espírita pelos irmãos de outras denominações cristãs, de que nós espíritas conhecemos pouco a Bíblia. Não há verdadeiramente um apego ao Pentateuco, ou melhor, um distanciamento do movimento espírita da Bíblia. É muito curioso que nós, os espíritas, mereceríamos igual crítica por parte dos hinduístas, porque conhecemos muito pouco as tradições védicas. Quase não conhecemos o Bhagavad Gita, não temos leituras sobre os Upanishads. Mereceríamos crítica dos nossos irmãos muçulmanos, porque quase não compulsamos o Corão. Mereceríamos críticas por parte dos nossos irmãos tibetanos, porque quase nada sabemos sobre o Livro dos Mortos tibetanos. Não é bem verdade que o Espiritismo não conhece a Bíblia. Se nós compulsamos o Evangelho segundo o Espiritismo, identificaremos nele um método de estudo a respeito das tradições evangélicas. Apenas para situarmos em termos de informação, as maiores autoridades no mundo
em termos de escrituras sagradas, tem de 4 a 5 obras escritas sobre o Evangelho, o Novo Testamento, ou sobre o Velho Testamento, a Torá. Se nós compulsarmos a obra apenas do Espírito Emmanuel, só Emmanuel já se transforma na maior autoridade do mundo em estudo bíblico, comentando versículo a versículo. Pão nosso, caminho, verdade e vida, vinha de luz, fonte viva, livro da esperança e mais uma pancada de mensagens, todas reunidas numa obra, hoje publicada pela Federação Espírita Brasileira, chamada O Evangelho por Emmanuel, em que ele pega um versículo e, em alguns casos, comenta mais de 10 vezes o mesmo versículo, extraindo dele as nuances diferenciadas e situando que o assunto não se esgota ali. Se nós pegarmos a obra de Humberto de Campos, teremos diferentes visões a respeito das tradições do mundo espiritual a respeito do assunto. Mas é justo que nós reflitamos que a doutrina dos espíritos é uma doutrina que nos traz chaves de raciocínio. É por isso que nós observamos nas páginas da Revista Espírita uma lúcida apreciação de Allan Kardec sobre as contribuições do islamismo para a humanidade, em que veremos a apreciação dos grandes ensinamentos das antigas tradições religiosas. A dificuldade que nós temos, já situada pelo meu irmão Marcel Mariano, quando está tranquilo, quando ele não quer matar 9.000, vocês veem que a gente, quando ama o outro, é uma tristeza, né? O Marcel disse uma coisa fundamental para a nossa reflexão. Nós insistimos em transformar o espiritismo em um movimento religioso, ponto. Parece que nós ignoramos os seus aspectos científicos e filosóficos, que, como tal, nos farão nos debruçarmos sobre as antigas tradições. E é muito curioso, porque nós rimos de algumas leituras feitas sobre a antiga tradição bíblica por pessoas que absolutamente desconhecem as tradições. Vamos começar com um exemplo. Primeiro texto de Bereshit, o livro do Gênesis, que as nossas tradições insistem em descrever com uma frase. No começo, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Erro de tradução. O original hebraico diz: os Espíritos de Deus. Já começamos com uma dificuldade. Porque como a gente não tem acesso à tradição daquele povo, nós já começamos fazendo uma leitura enviesada dos conteúdos que ali estão. Sentimos dificuldade, ao compulsar o material bíblico, de entender que uma única história, a história de Adão, o mito se refere simultaneamente a um indivíduo, um personagem histórico típico daquele personagem, que se transforma numa representação de uma comunidade, para encerrar com a representação de toda a humanidade. Temos dificuldade de fazer a leitura que Adão em hebraico é homem. Eva em hebraico significa vida. E se nós fôssemos ler o mito, nós saberíamos que não foi culpa da mulher ter oferecido conhecimento ao homem, foi culpa da vida.
a vida, ofereceu ao homem o fruto do conhecimento. E o mito muda completamente de figura, porque nós entramos em contato com os aspectos de uma cultura. Sentimos dificuldade de entender o mito de Adão, porque insistimos em ver na figura mítica da representação o culto a um homem velho, Abraão, por exemplo, que quis sacrificar o filho. E exaltamos a figura de quem? Exaltamos a figura de Abraão, que era um homem de muita confiança, mas que na tradição hebraica, quem é exaltado é o seu filho, por um motivo simples. Abraão, quando teve Isaque, já tinha mais de 90 anos. Quando foi sacrificar ele com uns 12 anos, já devia ter uns 112 anos de idade. Agora, está lá um menino com 12 anos, sentado na pedra, esperando que o pai venha sacrificá-lo. Experimente um avô correr atrás de um menino de 12 anos. Então, o que nós temos ali é uma representação de fé de Isaque, que ficou. Mas nós temos dificuldade de entender a mensagem bíblica porque não conhecemos a arquitetura que está inserida dentro daquele contexto. Temos dificuldade de recuperar a cultura de um povo e às vezes olhamos e dizemos para os espíritas: mas vocês não estudam a Bíblia? Não. Nós não estudamos apenas ela. Vou me permitir estender para uma situação que vivenciamos há muito tempo atrás, quando um companheiro desses, muito afeitos ao debate, pelo debate, nos convidou para fazermos uma palestra numa cidade no interior do Rio Grande do Norte. Nós fomos. Quando chegamos lá, não havia de palestra nada. Nos colocaram no meio de uma escola, com o padre da cidade e 15 pastores, para nós participarmos de um debate sobre a Bíblia. Alguém perguntava, a gente raciocinava à luz do Espiritismo e respondia. Alguém perguntava, a gente raciocinava à luz do Espiritismo e respondia. Lá pelas tantas, um pastor, um tanto quanto irritado, olhou para o jovem espírita e disse assim: eu queria perguntar ao meu irmão espírita, porque olhando todos os que estão presentes, cada um trouxe uma cópia das Escrituras Sagradas, estava todo mundo com a Bíblia na mão, menos você. É porque você não valoriza a Bíblia? É porque você não valoriza a palavra sagrada de Deus? Aí eu incorporei Marcel Mariano. Aí eu olhei para ele e disse assim: não, meu irmão, é porque nós valorizamos tanto a palavra sagrada que ao invés de trazê-la debaixo do sovaco, nós trazemos ela na cabeça, no coração e nas mãos. É aí que nós deveremos valorizar a palavra sagrada. E se nós a valorizarmos, vamos entender que Deus não fala apenas na Bíblia. Deus se manifesta na natureza. Deus se manifesta nas leis que a ciência estuda, com a mesma profundidade com que se manifesta na filosofia. Deus se manifesta com a mesma pujança nos templos da Índia quanto nas pirâmides do Egito. Com a mesma galhardia lá nas recônditas paróquias do interior do Brasil, com a mesma elegância com que fala nas catedrais muçulmanas. Deus é onipresente e nós não teremos acesso a Ele apenas compulsando um ou outro livro que se diz sagrado. Deus está presente em tudo
E se nós desenvolvermos a capacidade de vê-lo e de ouvi-lo pela pureza do coração, identificaremos a sua voz todo o tempo, em todos os lugares. Respeitamos a Bíblia como respeitamos os Upanishads. Mantemos pela cultura hebraica o mesmo exemplo de respeito que mantemos em relação ao taoísmo ou ao shintoísmo. Temos a representação de respeito do valor por Deus, que se manifesta em Meca, como se representa em Roma, como se representa na Índia ou em qualquer outro lugar do universo. Se nós aprendermos a entender o valor de Deus, entenderemos as palavras de Jesus quando dizia à mulher samaritana: Deus é espírito e em espírito deve ser cultuado. Dia virá em que ele não será adorado em Jerusalém ou no poço de Jacó, mas dentro do coração humano. Foi falado pela manhã sobre a evolução do espírito passando pelo reino mineral, vegetal, animal e assim por diante. Pergunto, como é que fica a situação de um animal após a sua morte? Conforme as questões 506, 507, 540 do Livro dos Espíritos, defendemos a tese que se aproxima do pensamento de Charles Robert Darwin, o notável antropólogo e pesquisador inglês, que em 1859, 2 anos depois do lançamento do Livro dos Espíritos em Paris, publicaria A Origem das Espécies, abalando o pensamento da Igreja. A Igreja sempre foi defensora da ideia bíblica de que o mundo foi criado junto com o universo num período de 6 dias de 24 horas. E no 7º Deus descansaria de sua obra. Essa proposta vigorou por milhares de anos, até que Charles Robert Darwin, Gregory Mendel e uma pleia de pesquisadores entre o século XVIII e XIX, ao fazer investigações sobre as ervilhas, sobre a hereditariedade, chegou à conclusão de que havia uma outra proposta, a proposta do evolucionismo, do transformismo, em que as primeiras formas de vida que chegaram à Terra, elas se originaram dos infusórios de polipeiros, das células unicelulares, depois pluricelulares, que se organizaram através de aminoácidos e dos açúcares nos abismos oceânicos tépidos, de onde brotaram a vida, a trilobita e outras expressões dos coacervados, conforme analisa Oparin, o notável físico e químico soviético, no seu livro A Origem da Vida. Daí em diante, as formas foram se sofrendo mutações ao longo do tempo, atravessando as eras. E aqueles períodos de 6 dias de 24 horas, para a ciência, podem ser considerados 6 períodos de milhares e milhares e milhões de anos, em que uma determinada espécie vigorou sobre a Terra, desaparecendo, e fazendo aparecer uma outra espécie que a sucedeu, mais adaptada ao meio hostil, ou ao meio mais agressivo que a Terra teve conforme as eras glaciais, as intempéries, os vulcões, os desertos, os verões ardentes ou os invernos absolutamente inóspitos. Portanto, para a doutrina espírita, pegando esse pensamento de Charles Robert Darwin, de Russell Wallace e de outros pensadores desse período, já mencionados, nós aceitamos a tese de que o psiquismo, ou a semente do espírito, ela estagia inicialmente nos 3 reinos, mineral, vegetal e animal, nessa sequência, em milhares e milhares e milhões de anos.
Quando ela faz a transferência do reino vegetal para o reino animal, ela se individualiza e ganha um perispírito. Portanto, o animal, se o quisermos assim usar como força de expressão, por falta de um outro termo analógico, tem uma alma. Portanto, ao seu corpo, ao ser destruído, libera a contraparte espiritual, psíquica, que é utilizada imediatamente no mundo espiritual por técnicos, anatomistas, especialistas no mundo espiritual, que é utilizado imediatamente para o regresso à matéria, não lhe dando tempo de entrar em contato com outros seres do mundo espiritual, salvo exceções, porque toda regra tem exceção. Mas, via de regra, eles retornam à matéria para animarem outros corpos no lento processo de aquisição da inteligência, já que eles estão submetidos ao instinto. Chegando ao nível que medeia, que é fronteiriço entre o animal e o hominal, ele então faz a viagem para o hominal, ainda estagiando com um princípio de instinto muito forte e uma inteligência muito primária, que vai sendo aperfeiçoada. A Terra viveu essa experiência. Portanto, no mundo espiritual, há animais. As narrativas do espírito André Luiz, especialmente Nosso Lar, quando ele conta que ao chegar à sacada de uma janela no hospital, ele pôde ver animais domésticos. Que animais domésticos são típicos no Brasil? Cães e gatos. Então, no mundo espiritual tem. Porque se aqui na Terra a gente faz até a ecoterapia, utilizando-se de cavalos para pessoas que são portadoras de lesões cerebrais graves e irreversíveis, o mundo espiritual também se vale desse recurso. O livro Nosso Lar, que já vendeu mais de 6 milhões de exemplares, o livro, e o filme foi assistido por mais de 20 milhões de brasileiros, dá conta de que até no mundo espiritual havia carruagens puxadas por cavalos. A caravana dos samaritanos que trazem espíritos de zonas de sofrimento para a cidade mencionada, a fim de serem socorridos. Então há animais no além, e eles também graduam ao seu nível de entendimento no mundo espiritual, para posterior processo evolutivo, que ainda desconhecemos. Há notáveis livros atribuídos a Marcel Benedetti, meu xará, que, salvo engano, já é desencarnado, era um grande veterinário de Brasília, deixou livros, e doutora Irvênia Prada, que é doutora em veterinária. Ela tem excelentes livros abordando a questão do animal no mundo espiritual, onde ela vai capturar de fontes da própria literatura espírita kardeciana e psicografada, pós-Kardec, para consubstanciar de que eles permanecem vivendo e são utilizados nas suas protoformas, se for o caso, para voltarem à matéria em novos corpos, acelerando o seu processo evolutivo em direção à plenitude. Meu amigo André, entendo que o Espiritismo iniciou a aproximação e o entendimento sobre a verdade divina, não encerrando, entretanto, o conhecimento que é infinito. Preocupo-me com resistências dentro do movimento espírita quando algo que não está dentro da codificação, principalmente quando tem relação com o cosmo, que é a nossa casa de verdade. Como você vê isso? Antes de adentrar na minha opinião, eu gostaria de remontar à opinião de Allan Kardec sobre o assunto. O professor Rivaio era muito lúcido com relação a essas questões, e ao analisar o pensamento, ele já declara que nós identificaremos precursores do Espiritismo. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, ele analisa o pensamento de Sócrates e de Platão e se dá ao trabalho de, nos escritos daqueles filósofos, em especial os escritos platônicos, que faziam referência às ideias socráticas, ele extrai ideias que são, na opinião de Allan Kardec,
antecessoras do pensamento espírita acerca do mundo espiritual. Quer com isso nos parecer que o Espiritismo não inaugura o assunto. Quando Allan Kardec, ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, faz um esforço no primeiro capítulo intitulado Não Vim Destruir a Lei, para demonstrar que a primeira revelação espiritual pode ser consubstanciada na reunião que fez Moisés, quando, condensando o Espírito que estava disseminado por todo o mundo antigo, de que na natureza haviam leis físicas, que se expressariam igualmente como leis morais, ele sintetiza o que Allan Kardec denominou a primeira revelação, que não foi uma revelação só para o povo hebraico, mas que na cultura e tradição hebraicas, nós encontramos o primeiro apogeu dentro daquele conjunto revelador, porque graças à sofisticação do pensamento que está expresso naquele contexto. Vejamos, por exemplo, que na tradição hebraica, a partir de Moisés, se configuram duas personalidades prototípicas do espírito humano. A personalidade do profeta, que é o indivíduo cuja transformação se dá através da verbalização e do convite a uma transformação de comportamento, portanto, a uma mudança do indivíduo perante a sociedade em que vive. Mas há também a figura do sacerdote, que é um indivíduo que realiza uma transformação pessoal. E já no chamamento hebraico para os antigos hebreus, o chamado Shamá, ouve, ó Israel, eu sou o Senhor vosso Deus, e sou um. E no Shamá, nós temos o convite para que uma nação seja transformada numa nação de sacerdotes, isto é, uma nação de homens transformados. Se nós identificamos o apelo do Tao Te Ching, identificamos o esforço de Lao Tse para entrarmos em contato com visões transcendentes das leis que regem a humanidade inteira. Mas se ouvimos Cícero, se ouvimos Agostinho de Hipona, se ouvimos Giordano Bruno, se ouvimos Descartes, se ouvimos Newton, se ouvirmos Bacon, se ouvirmos os grandes pensadores que se dedicaram à contemplação da natureza, identificaremos igualmente as verdades que falam na própria obra que Deus criou. Isso posto, consideraremos o Espiritismo outra síntese. Uma síntese de um coletâneo de pensamentos que os Espíritos nos ofereceram como instrumentos para complementar o nosso entendimento da realidade. Daí, Allan Kardec ter afirmado que, por tocar um dos elementos principais da natureza, o espírito, o Espiritismo, que é a ciência de estudo do espírito, trata forçosamente com todas as áreas do conhecimento humano. Então, no Espiritismo, nós não esgotamos o assunto. Gosto muito da fala do nosso irmão André Luiz Peixinhos, quando, numa entrevista, perguntaram a ele: Peixinhos, você não acha que Allan Kardec está superado? E ele, como só os sábios
sabem fazer. Marcel tem uma expressão que eu achei muito bacana, ele diz assim: quando nós estamos em janeiro, André Luiz Peixinho já está em julho. Peixinhos respondeu: infelizmente não. 150 anos, 160 o ano passado, que nós temos o Espiritismo na Terra e nós ainda não conseguimos superá-lo 1 milímetro. Os grandes avanços que o Espiritismo fez, se superando, foi feito pelo próprio Allan Kardec, que em 61 escrevia uma coisa na Gênese, no Livro dos Médiuns, em 68 ampliava o mesmo conhecimento, dizendo que as evidências haviam alterado algumas questões. E nós não podemos ter medo do progresso, mas ninguém faz progresso sem conhecer. Então, antes que a gente possa superar o pensamento de Allan Kardec, é preciso conhecê-lo. Antes que a gente possa trazer novas contribuições à ciência do espírito, é necessário entender-lhe os fundamentos básicos. E aí nós nos surpreendemos com a fala de Marcel. Por que as pessoas querem fazer do espiritismo um novo rito religioso? Por que as nossas casas espíritas estão com altares de bezerra e estão aplicando passe com trimilico na mão? Porque não se estuda. E se não se estuda, nós nos condensamos ao limite estreito de uma crença. Não, eu acredito nisso porque Marcel falou, eu acredito nisso porque André falou. Não acredite. Estude. Se nós estudarmos, nós veremos que a doutrina espírita não tem medo da razão. Que a doutrina espírita não tem receio do avanço da ciência, não sou eu que estou dizendo. Allan Kardec, no primeiro capítulo de A Gênese, afirmou: se a ciência demonstrar que o espiritismo está em erro em algum ponto, o espiritismo abandonará este ponto e seguirá com a ciência. Quem viver, verá. Como é que devemos vivenciar essa dor tão grande de Brumadinho? Porque a natureza falou tão alto quando os técnicos agrediram a natureza? Temos ali uma tragédia humana, provocada pela negligência, pela desídia, pelo descuido, pela ganância. Compete às autoridades do judiciário, à justiça, investigar, atribuindo a cada personalidade a sua cota de responsabilidade. O momento é de dar acolhimento às famílias que sepultaram seus mortos, que estão destroçadas, amparar as que estão sonhando encontrar os seus entes queridos soterrados por toneladas de dejeto, de matéria pesada, para sepultar no cemitério e descansarem, porque elas permanecerão na agonia de nunca terem sequer a tranquilidade de sepultar o seu ente querido. Talvez daqui a alguns anos, os bons espíritos virão trazer mensagens elucidando quem eram os personagens, os 310 personagens diretamente atingidos e os correlatos, os que ficaram feridos, os que estão machucados até hoje, relacionados, como foi o caso do edifício Joelma, como foi o caso do Andraus, as duas tragédias de São Paulo, de 1974, como foi o caso do Batomushi, como foi o caso da Boate Kiss, há 6 anos atrás, com 242 vítimas, a maioria descendentes de alemães, participaram da tragédia naquela boate, exatamente no dia do Holocausto, 26 de janeiro
data correspondente em Israel ao dia do Holocausto. Já estou fazendo conexões aqui para a gente começar a refletir. Mas o momento agora é de dar suporte a essas famílias. Não podemos ficar com um espírito sequioso, sedento de curiosidade, de saber, porque o fato de saber a causa ontem, originando o efeito hoje, não vai trazê-los de volta, nem vai consolar as famílias. O momento é de oração, é de solidariedade. Nesse ponto, o nosso país é fantástico. Vejam o caso da Venezuela, um país que está praticamente arrasado por uma ditadura, milhares de venezuelanos fugindo para Rondônia, para Roraima, para Manaus, desesperados atrás de comida, atrás de remédio, de atendimento, de condições, e o brasileiro, mesmo com todas as suas dificuldades, acolhendo. Vejam a Europa, 7 milhões de pessoas abandonaram a Síria, o Iraque, fugindo de guerras tribais, inclusive na África, atravessando o mar Mediterrâneo, adentrando-se a Turquia, ou atingindo a Grécia, ou atingindo a Itália pela ilha de Lampedusa. E só a Alemanha, através da primeira-ministra Angela Merkel, já recebeu 1 milhão de refugiados. Eu estive no ano passado na Áustria, estive na Suécia, estive na Suíça, no Principado de Liechtenstein, fazendo palestras. Sempre topei com eles, os refugiados que estão vivendo nas ruas como mendigos. Eu fiz meu cabelo na cidade de Gothenburg, uma cidade da Suíça. Eu fiz o cabelo com 2 turcos, 2 rapazes. Estão, de maneira muito precária, falando o alemão. Mas eu precisava cortar o cabelo e a minha anfitriã me levou a um deles lá, 2 rapazes, excelentes cabeleireiros. Imagine, eu que não falo nada, conversando com 2 rapazes que mal falam o alemão e só falavam o turco ou o árabe. E me atenderam muito bem. A gente fez sinais, porque baiano, quando não sabe, inventa e dá certo. Eu fiz sinais para ele como é que queria, derrube a mata, deixe só a grama. Eles entenderam numa boa. Eu saí lá com o cabelo chiquérrimo. Estão lá, procurando trabalho. Lutando para se afeiçoar a uma nova civilização. Foram acolhidos. Então, esses movimentos, essas tragédias, têm um sentido oculto espiritual. A movimentação das massas entre a terra e o além, vai gente para lá, vem gente para cá, a migração e a imigração de espíritos, mas também essa movimentação gera solidariedade, pessoas que abandonam a sua indiferença, pessoas que se solidarizam com a dor do outro, abrem sua casa para acolher. A Copa do Mundo de 2010, que foi no Brasil, quanta gente veio de outro país, e no Rio de Janeiro, pessoas pobres, pessoas simples do morro, abriram suas casas para turistas, porque não havia mais espaço nos hotéis. E eles comeram, beberam e dormiram durante vários dias, tudo de graça, pelo prazer que aquela senhora, de tantas matérias, tinha em receber o turista, para dar a ele uma imagem que nosso país não é essa, de tanta violência, de 64 mil assassinatos no ano passado. O ano passado o Brasil matou mais gente a bala do que 150 países da Terra. Nós somos o campeão de assassinatos. Mais do que 150 países, foram 63.880 pessoas o ano passado assassinadas no Brasil, mais 58 mil atropeladas. Então, em um ano, a gente matou mais de 120 mil brasileiros. Matamos, mais do que em muitos lugares no mundo. Mas mesmo assim, a imensa solidariedade aos venezuelanos, aos haitianos. O Brasil já recebeu 200 mil haitianos, que estão em São Paulo, estão no Paraná, em vários estados do Nordeste, falando só francês, mas tentando se adaptar, porque o seu país é o mais miserável da América, é o Haiti. Depois daquele terremoto que destruiu a capital, Port-au-Prince, e matou a brasileira Zilda Arnes, que esteve conosco 3 anos antes de Salvador, recebendo das mãos de Divaldo o troféu Você e a Paz. Eu estava lá, eu a conheci pessoalmente. Então, tudo isso reflete que precisamos enfrentar essas dificuldades. Vai haver ainda movimentações do globo terrestre. Placas tectônicas vão se movimentar. E novas tragédias estão por vir, ninguém sabe onde e quando vão acontecer. Precisamos ser solidários
Porque é um movimento natural de um planeta que está em mudança, em amorfoseamento da sua própria estrutura, e a grande transição não é isso. Isso é movimento geológico. A grande transição é essa movimentação cultural de que a Terra está sendo varrida. Transição planetária, como é que eu leio? É a Igreja Católica ter um Papa argentino. Transição planetária é os Estados Unidos terem eleito 4 anos atrás, um presidente negro chamado Barack Obama. A transição planetária é a Primavera Árabe. A transição planetária é o respeito a quem opta pelo LGBT, quando antes eram assassinados, eram vilipendiados por darem orientação sexual diferente dos heterossexuais. Agora eles estão pleiteando o direito que eles têm de serem respeitados na sua orientação. Não ocultarmos mais o feminicídio vergonhoso, alterarmos as leis, enquadrarmos os corruptos, mandar para a cadeia, não importa se ele é presidente da República ou ele é gari. A lei tem que valer para todos. Em um lugar civilizado, evoluído, a lei é soberana, vale para o pau que dá em Chico, dá em Francisco. Não, ninguém está acima da lei. Isso é transição planetária. São essas mudanças econômicas, a Europa se unindo, a América se articulando, quebrar as últimas ditaduras para socorrer povos que estão subjugados sob ditaduras cruéis. Isso é transição planetária, uma nova visão de mundo. Os religiosos estão dialogando, estão quebrando fronteira para dialogar. Veja agora essa visita do Papa a um país muçulmano. Nunca a Igreja Católica vai visitar um país muçulmano. Francisco foi e se irmanou com seus irmãos da cultura muçulmana, os que querem paz. Porque o muçulmano que quer terrorismo, ele não é muçulmano, ele é psicopata. Ele é serial killer, ele não é muçulmano, ele não é religioso, ele é um doente, ele é um enfermo, credor de nossa compaixão. O homem bomba, a mulher bomba, tudo isso é transição planetária. Nosso movimento também está sujeito à transição, porque depois de 160 anos de espiritismo, é natural que temos que rever as bases do nosso movimento. Hoje estamos com muito holofote, muito selfie, muita palma, muito florete, muito papel picado, quando a nossa doutrina tem que ser pé no chão, atender os filhos do Calvário. Em nosso movimento, o carteiro não pode brilhar mais do que a carta. Essa tribuna espírita aqui não é para ninguém se evidenciar, quem tem que se evidenciar nela é a mensagem espírita. Nós somos simples caixas de ressonância. Quanto mais o mensageiro se apaga, mais a mensagem se evidencia. O que estamos vendo hoje no nosso movimento, em alguns locais, evidências pessoais de pessoas que não se realizaram numa área e, em vez de estarem a serviço do espiritismo, estão se servindo do espiritismo para darem vazão aos seus conflitos de ego, às suas problemáticas de não realização, seus complexos de inferioridade. Precisamos estar atentos a isso. Ter senso crítico para analisar o que é literatura mediúnica do que é lixeratura mediúnica, que está pululando em torno de nós, sem que a gente tenha estudo suficiente para analisar. Esse cuidado, para salvaguardar o movimento em 2 raízes básicas, a do Cristo, o amor, o sentimento, e a de Kardec, o raciocínio, a lógica e o bom senso, a fé raciocinada. Se isso não acontecer, então Jesus terá que nos dizer o seguinte: vocês não entenderam a 3ª revelação, vou mandar a 4ª, o retorno de Jedi, aguentem aí.